lá. Faltam 2 minutos para as 9. Aguardar as 9 horas para a gente começar um bate-papo. Esperando as pessoas entrarem. Ana Cecília. Tudo bem? Ana Bimestre. A Alba a gente já estava se falando já. E Alba, você solicitou algo que eu não tenho domínio não do que fazer. Fernanda. São 9h01. Acho que a gente deve ser pontual, né? Com o que a gente se compromete. Então eu vou começar colocando alguns pontos iniciais sobre essas conversas que a gente vai ter durante esse período. Então, uma das coisas que eu gostaria de colocar é: tá todo mundo ouvindo bem? Tá tranquilo? A imagem boa? Tudo certo? O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que a gente vai começar uma série de bate-papos às segundas-feiras. Esses bate-papos vão ser girando em torno de meditação. Às segundas a gente vai fazer esse bate-papo ao vivo, falando sobre as ferramentas da meditação. E às terças a gente vai ter alguns vídeos de meditação para a gente praticar. Então, eu até fiz uma pequena enquete na semana passada e a gente perguntou sobre duas ferramentas que são utilizadas na meditação: mudras e mantras, né? Mudras, que são posturas, que são formas de colocação das mãos, não só das mãos, né? Do corpo, o olho, tudo isso é mudra, mas grande parte dos mudras são com as mãos. E mantras, né? A gente vai falar de respiração, a gente vai falar de várias ferramentas, mas nessa pequena enquete se colocou os mantras como o primeiro assunto para a gente falar. E realmente é um dos assuntos importantes no processo de meditação. Então a gente vai sempre fazer um bate-papo falando sobre alguma ferramenta da meditação e na terça-feira a gente faz um vídeo de uma meditação para que a gente possa praticar e possa ser uma ferramenta útil nesse momento de levar a mente a um estado de tranquilidade, né? Como todo mundo está passando por um período bem complexo, né? Até a gente teve uma reunião de um grupo anterior a essa live e uma pessoa fez um comentário interessante, né? Interessante não, um comentário pertinente.
Mantra significa man de manas, né? De trade, controle, estabilidade. Mantra é controlar a mente, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouco hoje sobre dois aspectos, né, do mantra na meditação. O primeiro, uma breve definição do que é mantra, e na segunda parte, como o mantra é utilizado na meditação, e focando bem no aspecto prático, o que hoje a gente precisa manter a mente num estado de equanimidade, de tranquilidade, o que o mantra nos ajuda nesse processo. Então, um primeiro ponto do mantra é a gente entender o que é mantra. Basicamente, mantra são fórmulas que alteram nossos padrões da mente, a química do nosso cérebro. Elas elevam a consciência, elas trazem um processo através da repetição rítmica, uns novos padrões mentais, né? E as tradições trabalham de forma diferente mantra. Na tradição védica, mantra é aquilo que sai dos Vedas. O que não sai dos Vedas não é mantra. Mas outras tradições vão estar trabalhando isso de forma diferente. Se você pegar a Kundalini, o Shri Granth Sahib, o que está no Shri Granth Sahib é mantra. No budismo existem vários textos, várias frases que são considerados mantras também. Então, assim, eu acho que entrar nesse detalhe técnico de usar mantra, determinado trecho dos Vedas ou de qualquer coisa que seja, não é muito conveniente. Eu acho que mantra são essas fórmulas sonoras que nos trazem alguma alteração. É legal entender no sentido de nós somos vibrações, o universo é uma vibração, tudo é uma vibração. Os mantras nada mais são que vibrações específicas. Essas vibrações trazem alterações específicas de padrões mentais. Então eles vão nos ajudar a construir essa estrutura de padrões no qual a gente se desenvolve, né, e se estrutura. Então, o primeiro ponto, o mantra pode ser traduzido como uma linguagem, traduzindo o processo vibracional através de uma linguagem. É tido que os rishis, né, os sábios, eles captavam essas vibrações, né, o mantra é conhecimento, e traduziam esse conhecimento através da vocalização. Então eles entoavam o conhecimento. Isso na verdade, isso são os Vedas, né? Os Vedas é esse conjunto de hinos que são entoados e que são a estrutura mântrica dentro da tradição védica. Então, dentro disso, vamos pegar uma palavra, né? Cadeira. Cadeira, ela tem uma forma de falar, né? A língua vai bater no K, o D lá no palato, o Ura, que vai ser uma linguagem, uma estrutura dental. Então, existe um movimento interno que vai produzir esse som. Por que a melodia não interfere nesse processo do mantra? Porque eu posso cantar cadeira ou cadeira, alterar a melodia, mas a forma como eu desencadeio o processo dentro da minha boca com a língua e o formato que eu vou reproduzir essa palavra não muda. Então, por que o mantra ele é transferido, né, é chamado de parampara? Parampara é a transferência guru-discípulo. Né? Por que o mantra é necessariamente transferido de uma pessoa para outra? Porque ele tem que ser falado, a pessoa tem que escutar, tem que ser de uma autoridade, né, que saiba o que significa cadeira, né, e saiba como pronuncia a cadeira da forma correta, para que ele possa passar para uma pessoa, essa pessoa falar essa estrutura, e depois ela pode, né, sussurrar e mentalizar. Seriam os 3 processos de mantra. Então essa é a estrutura de transmissão desse conhecimento sonoro, que só pode ser feito de pessoa a pessoa. Não tem como você ler um mantra e saber entoar um mantra sem que alguém não tenha passado essa estrutura para você. Então essa é a estrutura, né, de parampara, que é chamado de transferência de conhecimento, e ela vai transferindo desde o primeiro. A ideia é que alguém que saiba esse conhecimento lá no início, né, ele vai transferindo até que chegasse a gente. Então você vai ter linhas diferentes, né? Se você pegar aqui atrás de mim, tem o Shiva. Se você pegar a linha shivaísta, eles vão seguindo uma linha que em teoria chega até Shiva, né? Se você pegar os Vaishnavas, vai chegar até Krishna. Se você pegar os budistas, vai chegar até Buda. Então é uma linha onde
Lá no princípio alguém passa essa estrutura de conhecimento, ela vai se transferindo até chegar para a gente. Estou fazendo um resumo, né, muito simples do que é mantra. Não é a ideia nossa, não é entrar no estudo de mantras, mas só contextualizar o que a gente está falando. Então essa é basicamente uma estrutura de fórmulas que alteram determinados padrões. Nessa segunda parte, eu vou entrar num conceito da utilização do mantra na meditação. Então, basicamente, o mantra ele vai ter algumas funções, né? A primeira função seria conhecimento. O mantra é um conhecimento. Ele é um conhecimento em forma vibracional que ele é entoado. Então, sempre quando se busca algo, alguma conexão, ele vai ser feito através de um mantra específico. Por isso volta à condição da transferência guru-discípulo, da transferência de Parampara. Se é um conhecimento, alguém tem que passar esse conhecimento específico para outra pessoa. Então, às vezes é dito assim, né? Esse mantra serve para determinadas pessoas, para outra não, é para mulher ou não, enfim. Um exemplo bem típico disso, você pegar o Gayatri. O Gayatri é uma métrica, né? Mas ele é tido como uma das estruturas, mas um dos mantras mais importantes, principalmente Savitri, né? Que é o Sol. E aí se você pegar a estrutura do Gayatri, ele está falando, me traga luz, me liberte dessa condição humana, né? Me traga moksha, me libere desse processo. E aí se você pegar uma mulher que está grávida, né? Qual é o momento dela? O momento dela é de cuidar do filho, né? É de estar preso a esse universo e não de sair dele. Então não é o mantra adequado para esse momento, não é o conhecimento que ela está buscando. Por isso os mantras ele têm especificidade, né? Ele vai ser importante cada mantra para cada pessoa, para cada momento. Cada mantra tem um sentido específico, né? Um conhecimento por trás específico. Então essa é a ideia de você trabalhar essa questão dos mantras serem transferidos, né? Porque às vezes você está cantando, entoando uma determinada vibração que não é aquela específica que você está precisando naquele momento da sua vida. O segundo ponto do mantra é a elevação de frequência. Eu gosto de ressaltar muito um ponto. Quando você fala de elevação de frequência, você fala dessas estruturas, né? O que é colocado? Um aspecto místico. Né? Mas é importante entender que quando se fala de elevação de frequência, a gente está falando de processos vibracionais que não necessariamente são místicos. Pense em música. Se você está escutando uma música, um samba, você está numa estrutura emocional. Você pega uma música clássica, ela altera essa estrutura. Você está com outra forma, você está com outra vibração. O mantra é isso. Né? Na medida que você entoa determinados mantras, você está dentro de uma frequência e um outro mantra vai levar você a uma outra frequência. Então você tem uma alteração do seu estado emocional, do seu estado mental, né? E ele vai trazer alguns aspectos específicos. Então, entenda assim, o mantra ele tem um conhecimento por trás, né, de toda a estrutura que é entoada. Ele tem um processo de modificação das nossas estruturas emocionais, né? Isso é muito simples de entender na forma musical. Se você escuta uma música, você está de um jeito, escuta outra música, altera ou não a forma como você está, no seu sentimento emocional daquele momento. E um terceiro ponto do mantra é gerar um estímulo repetitivo que vai estimular uma área específica do seu cérebro. Então, assim como o mudra, que a gente vai falar numa outra ocasião, na medida que eu estimulo um ponto específico do meu corpo, e esse é o sistema de pinça, né? Se você pegar, por que o ser humano chegou ao desenvolvimento tecnológico de hoje? Porque ele tem a qualidade de pinça. Se ele não tivesse essa qualidade de pensamento e de fazer toda a estrutura delicada que ele faz, nós não seríamos o que somos hoje. A grande diferença da nossa estrutura dos outros mamíferos é essa qualidade de refino. E essa qualidade de refino ela foi alcançada de acordo com o estímulo específico de alguns pontos. Isso é basicamente a estrutura de mudra. E a estrutura de mantra ela vai ser fundamentada nessa repetição específica que está estimulando um ponto específico do cérebro. Tanto vibracional, o som, quanto o movimento da língua. Então, na medida que eu falo, como eu dei o exemplo lá inicial, né, eu falo cadeira. Quando eu falo cadeira, minha língua bate no palato superior. Se eu estimular todos os dias esse mesmo ponto, eu estou gerando um estímulo específico no meu cérebro. Qual é a diferença de eu falar cadeira e eu falar uma palavra dos Vedas ou um mantra específico?
que essa palavra, ela de acordo com os sábios, né, há milhares de anos, ela tem um significado que eles sabem o sentido que ele vai trazer para a mente. Cadê? Eu não sei. Então, por isso, e aí eu vou entrar no quarto ponto do mantra, que é o que a gente vai focar mais na nossa conversa hoje, que é o mais prático, né? Que é o sentido da repetição de determinados sons que nos traz a capacidade de concentração. Esse é o ponto mais prático da conversa, né? Na medida que eu repito uma ação qualquer que seja, eu trago a minha mente num poder de concentração. E essa é a porta de entrada para o processo meditativo. Um dos pontos importantes de entender é que meditação é um estado mental. Então não se pratica meditação. A gente pratica técnicas que nos levam a um estado meditativo. E uma das técnicas é o processo repetitivo. Então, se eu pegar um som qualquer, uma palavra qualquer e ficar repetindo ela, eu consigo levar minha mente no estado de concentração. Qual é a grande vantagem de eu conseguir esse processo, de eu usar esse processo? Sair desse sistema de ansiedade, medo, no qual hoje a gente vive um processo muito intenso. Qual é o processo que a gente está hoje intenso, no qual as pessoas estão tendo dificuldade de lidar? Ansiedade, medo, flutuação da mente entre passado e futuro. Passado, eu tinha um trabalho, eu tinha uma relação, eu tinha um relacionamento, eu tinha um sistema de vida no qual eu não estou podendo ter mais. Então eu fico com esse resquício de eu quero ter aquilo que eu não tinha. Então isso me gera aflição, isso me gera um processo de instabilidade, de eu querer estar preso a um passado que já foi. Ao mesmo tempo, eu estou tentando projetar um futuro que não existe, que é eu vou ter dinheiro, eu vou ter trabalho, eu vou ficar doente, as pessoas que eu gosto vão estar ao meu lado. O que vai acontecer nesse momento no futuro? Então percebe que hoje a gente está preso numa instabilidade, preso a um processo passado, querendo remontar uma coisa que já foi, e tentando estipular um futuro que não existe, e esse cálculo exótico mental, ele nos leva a um processo de profunda oscilação. Que o Patanjali, né, no yoga, que é um dos grandes yogis, né, ele coloca isso como aflição, né? A mente fica aflita, e essa aflição ela traz a incapacidade de entender a realidade como ela é. Então percebe que o grande problema hoje que a gente vive é uma instabilidade mental, né, preso no processo passado e futuro, que nos tiram a clareza de perceber as coisas objetivamente como ela é. Então hoje um dos grandes pontos importantes para que a gente consiga passar esse momento de forma estável é tentar viver o dia, e não ontem e nem amanhã. Tentar viver o que a gente tem hoje. Hoje estamos bem? Hoje está tudo certo? Hoje é o momento de viver. Como a gente leva a mente para essa capacidade de manter a mente no estado de agora? Esse é o grande ponto que a gente vai levar essa conversa desse terceiro ponto para o final. Qual é a contribuição dos mantras para tudo isso que eu falei? Os mantras, eles são, como eu coloquei, um princípio de conhecimento, um estado de elevação sonora. É como se fosse escutar uma música. Esquece todo o lado místico, esquece todo o lado, qualquer outro que seja. Foca no ponto que é uma estrutura sonora que nos ajuda a levar a mente num processo de concentração. Então, eu tenho hoje uma dificuldade muito grande de me concentrar, porque a minha mente está flutuando entre esses dois aspectos, de passado, que eu perdi, e de futuro, que eu não sei o que vai acontecer. Eu preciso trazer a minha mente para esse momento e manter ela estável. Como é que eu consigo fazer isso? Se eu parar e ficar quieto, que é uma das técnicas, inclusive é uma das técnicas de meditação, se eu simplesmente respirar, ficar parado e ficar quieto, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Isso pode me gerar até mais ansiedade. Então, o que fazer? O que fazer? Eu preciso usar de ferramentas, usar de estruturas, de processos que me levem a acalmar, a levar a minha mente num sistema de estabilidade. Uma delas, a gente vai falar todas as segundas sobre várias, e inclusive nas terças sobre várias técnicas. A gente está focado numa delas. Uma delas é mantra. E a gente está focado numa ponta do mantra, né, que é a estrutura da repetição que nos leva à concentração. Então, se alguém fizer alguma experiência agora e sentar e tentar ficar 5 minutos quieto, né, e prestar atenção na respiração, que é uma técnica meditativa, vai perceber uma dificuldade muito grande de se manter nesse estado de estabilidade, né? Naturalmente vai levar a uma ansiedade, ainda mais agora. Então o que a gente usa?
Soma-se a técnica de respiração com a técnica de mudras, com a técnica de mantras. O mantra, vocês vão perceber, amanhã inclusive a gente vai fazer uma meditação com um mantra bem interessante, que é de Shiva, na sua característica mais auspiciosa, mais benevolente. Vocês vão perceber que o mantra, naturalmente, como uma música, traz a um processo de estabilidade, nos ajuda muito a manter essa estrutura estável. E o que vai trazer o resultado futuro, que vai nos ajudar bastante? A disciplina e constância desse processo. Então, um ponto importante a entender, esse assunto é bem vasto, então eu estou tentando ser o mais simples e o mais conciso possível, que a gente consiga entender esse processo de uma forma rápida. Mas um ponto que tem que entender é que a mente é um ser, né? A mente é um cachorro, ela é um instrumento externo que tem um metabolismo, que tem um funcionamento, que tem um processo próprio de existência, que ela tem que ser alimentada. E entendendo isso, o que a gente tem que fazer? Treinar, adestrar essa mente, né? A gente tem que utilizar esse ser que está dentro da gente ao nosso favor. Transformar a mente em nossa amiga. E para isso não existe outra forma que não seja disciplina e treinamento. Então o mantra ele é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que vai nos ajudar bastante num processo de treinamento mental. Então na medida que eu sento um dia, e aí a gente vai ver amanhã, eu vou colocar, né, a gente vai fazer 3 minutos de meditação. E tem os tempos, 3, 11, 22, e cada tempo traz algum aspecto específico, alguma modificação específica na mente. Isso eu vou postar, tá, no Instagram, esses tempos e o que esses tempos traz de benefício durante a meditação. Aí amanhã a gente vai fazer 3 minutos, por uma questão até de lógica, de tempo, etc. Mas vocês vão perceber que o mantra ele traz essa capacidade de nos ajudar à concentração. Fazer uma meditação amanhã de 3 minutos, 11 minutos, ou o tempo que for, vai adiantar alguma coisa? Não, claro que não. Por quê? Porque o que precisa é o adestramento, o treinamento. Entende como se fosse um cachorro. Né? Você fizer uma ação com um cachorro, ele entendeu e resolveu? Não. Você vai ter que repetir, repetir, repetir. Como a gente faz? A gente tem um processo constante de repetição e está estabelecendo padrões. Esses padrões vão transformando no processo no qual a gente é hoje, uma construção de padrões mentais. Então, o mantra ele entra nesse ponto específico do nosso momento que a gente está vivendo, como essa ferramenta para nos ajudar a adestrar e transformar a mente da nossa amiga. Então, naturalmente, a gente vai pegar o mantra, vai pegar uma meditação, e a meditação tem postura, que é outro ponto que a gente vai falar também. Ela tem o aspecto dos mudras, a estrutura, e todos esses processos a gente vai ver em alguns pontos, né, na segunda e na terça. E na hora que você adotar um sistema meditativo, uma técnica, uma prática meditativa, você vai adotar o mudra, adotar a postura, adotar o mantra, e aí vai manter durante aquele período. E aquele período repetitivo, com disciplina, você vai começando a trazer esse aspecto de treinamento. Então, o que eu queria colocar de uma forma mais ou menos simples, né, que não é uma coisa simples, mas de uma forma mais ou menos simples, é essa estrutura mântrica e essa estrutura de a utilização do mantra ao nosso favor. Existem diversos mantras, quem tiver mais curiosidade, se até vou fazer mais uma enquete aí no Instagram, colocando se vocês querem que eu fale mais sobre mantras ou se eu entre em outros assuntos, mas se alguém quiser alguma coisa específica, me manda uma mensagem direta, eu mando alguns mantras, eu procuro responder sobre o significado de alguns mantras. Essa é uma dúvida bastante comum, né, das pessoas, que mantra cantar, né, qual mantra me traz que resultado, né, qual mantra significa o quê. Isso, se eu tiver ao meu alcance, eu passo para vocês alguns mantras, alguns significados. Já adiantando, né, amanhã a gente vai fazer uma meditação, o mantra Shambho, que é uma das características de Shiva. Eu vou explicar um pouco sobre essas características. Eu vou sempre procurar trabalhar com essa estrutura dos mantras mais abrangentes, né, que não tenha coisas muito específicas. E aí vocês vão perceber que isso traz calma, traz estabilidade. Então, o ponto que eu queria deixar, né, nessa live hoje:
qual é o aspecto prático disso que a gente está falando? O que isso vai nos trazer de bom praticamente? A capacidade de educar a nossa mente. Hoje, o que eu preciso? Eu preciso da minha mente do meu lado. Eu preciso que minha mente me ajude, porque a gente naturalmente está num processo ansioso, num processo de instabilidade, de o que vai ser amanhã, né? Eu acho que essa é a grande pergunta que todo mundo fala, né? O que vai ser amanhã? Então, qual é o grande ponto disso? Eu preciso trazer a minha mente para me ajudar nesse processo. Ela não pode ser minha inimiga, ela tem que ser minha amiga. Estou vendo que algumas pessoas estão colocando aqui, a gente fala do assunto de mantras, significados, talvez a gente continue nisso, porque é uma estrutura muito ampla, né? Não dá para esgotar em meia hora que a gente está falando aqui, um assunto que é bem amplo. Então a gente pode voltar e falar de alguns aspectos específicos, como, por exemplo, o significado dos mantras, como o Augusto está colocando, a Fernanda, né, fale um pouco sobre o significado. Posso trazer alguns mantras específicos e falar sobre eles, e falar o que eles trazem nos ajudam nesse processo. Né? Estou vendo várias perguntas aqui, mas não sei se eu consigo responder todas agora, mas eu vou durante a semana postando coisas que vocês estão perguntando, vou respondendo. Não tenho problema, se quiser, mandem mensagem, eu vou respondendo na medida do possível. Eu vi, Janaína mandou aqui, não esqueça de salvar. Vou tentar salvar a live, gerar um link no YouTube, põe disponível, se for possível, no IGTV, enfim. Então, a ideia é usar esses canais para tentar passar o máximo possível das ferramentas que são do yoga. E aí eu coloco uma coisa, né? O yoga, ele, em seu sentido mais básico, né? Ele tenta nos religar a uma realidade que está oculta dentro dessa flutuação toda mental. Né? Existem várias outras ferramentas que são ótimas também, que vão trazer. Eu falo do yoga porque minha vida hoje é yoga, então não é que seja a única, nem que seja a melhor, mas é uma das grandes possibilidades de nos ajudar nesse momento de buscar estabilidade, de buscar equanimidade. Tem um livro do yoga que chama Bhagavad Gita, que ele é uma conversa entre um guerreiro e Krishna, né? E Krishna é o quadrigueiro, e em um momento ele pergunta o que é yoga, né? Ele responde: yoga é mente equânime. Yoga é a capacidade de manter a mente de forma objetiva. E o que nós mais precisamos hoje é objetividade, é entender o mundo como ele é, observar o mundo sem fantasia, sem colocar o que eu acho que ele deva ser. O grande sofrimento humano é quando eu projeto algo na minha mente, acredito no que eu estou projetando, o que é o pior, e aí eu gero todas as minhas ações e fundamento toda a minha vida tentando realizar uma ideia do que eu acho que deva ser o mundo. E o mundo ele é. Ele não é nem bom, nem ruim, não é melhor nem pior. O que a gente está vivendo não é nem uma catástrofe, nem algo nem espetacular. É simplesmente o mundo. O mundo tem vírus, o mundo tem processos, o mundo tem morte, o mundo tem vida, o mundo tem coisas bonitas, tem coisas feias. É o mundo. Nada mais que o mundo. Então, tentando trazer essa clareza, essa objetividade, essa equanimidade, nos faz passar por esses momentos de forma muito mais estáveis. Agora, quando eu começo a conceber ideias sobre o mundo e tentar que o mundo seja igual às minhas ideias, aí eu vou sofrer bastante. Aí vai ser um processo de grande sofrimento. Então, toda essa ideia desses processos, dessas conversas que a gente vai ter, é de... A Ana, faz tempo que eu não vejo ela, mandei essas conversas vão ser para que a gente use dessas ferramentas para nos trazer essa equanimidade mental que é chamado de yoga. Né? Amanhã vai ter uma meditação, uma meditação simples, um vídeo explicando para que a gente possa praticar, que vocês possam praticar tudo usado. Voltou? O vídeo deu uma saída. Que eu quero deixar muito frisado. Meditação, yoga, qualquer coisa é prática, é disciplina, não tem outra forma. Não existe mágica, existe dedicação, existe disciplina e prática. Como a gente está falando de mente, de treinamento, de mente estável, não existe outra forma de a gente passar esse momento sem esforço, disciplina, alimentação, prática.
no final é tudo muito simples, né? É dedicação, é sair das flutuações, é sair das viagens mentais, né? Tudo reside em saber que a mente não pode nos dominar. Exatamente, exatamente. Entenda assim, a mente é uma existência, ela tem um metabolismo, ela tem um funcionamento. Você usa ela, você não é ela. Então você pode usar ela a seu favor, através de treinamento, disciplina, alimentação, prática, prática. Não tem mistério, a mente é prática, é trazer ela para o seu lado. É adestrar, a palavra adestrar é meio feia nesse sentido, mas no fundo é isso, é adestrar a mente para o nosso favor. E o mantra é a ferramenta que vai nos ajudar muito, muito, porque por experiência própria vocês vão ter as experiências de vocês. Senta e fica 10 minutos quieto, só respirando, sem fazer nada. É bem difícil. Pega um mantra que te traz uma elevação, que te traz um processo que te ajuda profundamente no sistema, você vai ver que nas turmas de meditação regulares do espaço, isso acontece muito. Meia hora, 40 minutos de meditação, a pessoa nem percebe que ficou lá sentadinha 40 minutos, concentrado. E a porta de entrada para o estado meditativo é a capacidade de concentração. Na estrutura do yoga, né, quem estudou yoga e quem tem conhecimento do yoga, na estrutura ele vem, né, dos yamas e niyamas, são as estruturas sociais e pessoais. Depois a gente vem com asana, que são as posturas, o aspecto físico, que é o suporte de tudo isso, a respiração, que é fundamental, que é chamada de pranayama. Pratyahara é a capacidade de controlar os sentidos, e aí o fruto de tudo isso é chamado de dharana, concentração, né? E o mantra é a ferramenta de concentração. Então, assim, amanhã quem puder, né, quem está aqui hoje na live puder, e quem não puder, quiser convidar os amigos também, para que a gente experiencie esse processo, né? Eu vou trazer um mantra bacana, um mantra bem de elevação, um mantra bem bonito, simples, fácil de cantar. A gente vai fazer uma pequena meditação, que aí vocês podem fazer em casa e ir aumentando o tempo e usar uma pequena base. E aí cada terça a gente vai iniciar uma nova meditação, uma técnica diferente, algum mantra diferente, enfim. A gente vai ter alguns aspectos mais eu pretendo todas as segundas, tá, a gente está falando uma live sobre esse tema, de algum ponto específico, e na terça fazendo uma meditação. Espero ajudar bastante nós todos nesse processo aí de introspecção que a gente está vivendo, nesse processo de aprendizado, que tenham certeza de uma coisa, é um processo bem bonito, bem importante, apesar de parecer feio, de parecer um monstro, mas é um processo bastante importante para todas as pessoas envolvidas, todo esse sistema que a gente está passando, todo esse... Até eu vi terminando, só uma foto da China, da poluição, né? A diminuição, a qualidade, a terra, né? Ela está gerando essa renovação, né? Através... E vírus está dentro de mim, está na terra, está em todo lugar. Vírus é parte da natureza, né? Ele não é o vilão da história, ele é uma parte da natureza. A gente tem que saber aprender com tudo isso, né? Que é a vida. A vida é esse constante aprendizado. Eu espero ter ajudado, você está ajudando muito, né, Fernanda? Estamos juntos, tá? O que eu puder ajudar nesse processo, podem esperar que eu vou estar assim, me dedicando bastante a estar junto com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado pela presença de todos. Quem puder, amanhã, e agora eu me esqueci o horário, mas enfim, eu vou postar durante as postagens do Instagram. Amanhã uma meditação é à noite. Eu vou colocar um vídeo com uma pequena meditação. Namastê, até o próximo encontro.